O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, irmãs, a gente escutou na primeira leitura trecho do Antigo Testamento que fala da sabedoria de Deus. Sabedoria que faz um banquete e oferece um banquete para aqueles que são ignorantes, para aqueles que são cegos, e diz para eles: venham comer do meu pão e beber do vinho que eu misturei para vocês. Naquela época se misturava o vinho com a água, uma coisa que a gente faz até hoje na liturgia, porque o vinho na antiguidade era muito grosso, era quase como mel. Depois a gente escutou o primeiro relato da história do Novo Testamento, carta aos Coríntios, em que São Paulo relata as palavras de Jesus na última ceia, na véspera da sua paixão, na véspera do seu sofrimento, da sua morte. E Jesus não espera que tirem a vida dele, ele mesmo entrega a sua vida aos seus amigos e entrega na forma do sacramento, quer dizer, de um sinal que é visível, mas que nos conduz a uma coisa invisível, uma coisa que a gente não pode ver. O que a gente não pode ver e que não se pode tocar com as mãos, porque não é uma coisa material, é esse amor infinito de Deus, que se manifesta no seu Filho. Filho de Deus enviado ao mundo, muito mais do que para nos dizer palavras bonitas,
ou para ser um exemplo de vida para nós. E é claro que Jesus falou palavras bonitas, as palavras mais bonitas que já foram ditas. E é claro que Jesus deu para nós o exemplo de uma vida que passa no mundo fazendo o bem, mas isso não bastou para ele, não foi suficiente. E essa é a diferença entre Jesus e todos os líderes religiosos, né, líderes da sociedade, todos os grandes sábios, porque todos eles ficam nisso, na palavra e no bom exemplo. Mas Cristo dá um outro passo, porque Ele sabe que não basta a palavra, uma palavra boa e bons exemplos para mudarem o mundo e para mudarem o ser humano. O que Jesus vem fazer? Ele vem nos entregar a sua vida, vem compartilhar conosco da sua vida. O nosso mundo, mundo que nós vivemos, viver é alimentar-se. Todos os seres vivos se distinguem dos seres que não são vivos porque eles se alimentam. Como é que a gente distingue uma pedra, né, um mineral, de um ser vivo? A gente sabe porque a pedra não come, o mineral não come, não se alimenta, mas o ser vivo é capaz de se alimentar. E tem esse movimento dentro dele de ir gerando a sua própria vida pelo alimento, se mantendo vivo pelo alimento. E Cristo toma essa realidade do mundo e transforma ela num sacramento, porque no fundo, o que a gente descobre? Que Deus nos deu o mundo inteiro, e mais ainda, nos deu o universo inteiro como alimento. A água que a gente bebe, e que é mais de 70% do nosso corpo é feito de água. De onde é que ela veio? Ela veio das estrelas. Ela veio daqueles milhões de meteoritos que tinham água dentro deles, que foram bombardeando a Terra no início do desenvolvimento do planeta. E essa é a água que a gente bebe, um dom, um presente das estrelas. Então, se a gente pensar, tudo que existe no universo foi dado em alimento para nós, foi dado como fonte da nossa vida. E por isso, como a gente descobre que a vida é um presente, que o universo é um presente de Deus para nós, qual é a nossa atitude? E que os pais, vocês pais ensinam as crianças a dizerem quando elas recebem um presente. Quando a madrinha dá um presente para a criança e a criança apalpa o pacote e vê que é mole e diz assim: é roupa de novo esse ano. E que os pais dizem para a criança, para o menino dizer, como é que se diz? Como é que vocês ensinam as crianças a responderem quando elas ganham um presente? Como se diz? Muito obrigado, muito obrigado. Então, o que quer dizer a palavra Eucaristia? Uma palavra grega. A palavra Eucaristia quer dizer muito obrigado. Quer dizer gratidão, quer dizer ação de graças. Ela vem daquele gesto de Jesus na última ceia. Ele toma o pão e dá graças. Toma o cálice com vinho e eleva os olhos ao céu e dá graças, agradece. Nós também, quando estamos fazendo, iniciando a oração da Eucaristia,
o padre diz, né, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Depois ele diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. Convida toda a Assembleia a entrar nessa grande Eucaristia, essa grande resposta do amor de Deus. Então, Cristo, voltando aqui, Ele quis muito mais do que nos dar um bom exemplo, nos ensinar as coisas bonitas que Ele nos ensinou. Ele quis compartilhar conosco a sua vida, a vida que Ele tem junto do Pai, a vida divina. E escolhe como sinal desse gesto de entregar a vida, de doar a vida, escolhe o gesto do alimento, que é justamente o gesto que dá vida para o nosso corpo, para o nosso ser. E esse é o sinal da Eucaristia. Não é uma coisa que a gente come, no sinal parece uma coisa, mas na realidade profunda do sacramento, que a gente não pode ver, é o próprio Cristo que se entrega a nós e diz, eu sou a tua vida, eu quero ser a tua vida, eu quero que eu e você sejamos uma coisa só, que a gente se ame tanto, que a gente seja uma coisa só. Assim como o Filho e o Pai eterno se amam eternamente, e no Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, eles são uma coisa só, um só Deus. Então, essa mesma união de amor, Ele quer fazer conosco e faz ela na forma de um alimento. Nosso corpo faz o gesto da alimentação, enquanto todo o nosso ser é introduzido na vida eterna, na vida de Cristo, na vida que Ele tem junto do Pai, uma vida que é toda feita de amor, de doação. Quando Cristo faz isso conosco e nós nos tornamos uma só coisa com Ele, então a gente começa a viver a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo? A vida dele é só doação e amor. Por isso, a Eucaristia é um alimento do amor. Quantas vezes a gente começa amando e depois a gente diz, e o amor está se acabando? Quantas vezes uma família termina porque um deles diz assim, o amor acabou? E é claro, o amor humano, ele sempre tem um fim juntamente com o ser humano, porque nós todos terminamos, nós não somos eternos. Mas se a gente recebe como alimento o amor eterno, aí sim a gente é capaz de amar de forma eterna, de forma livre, quer dizer, independente de tudo o que aconteça, a gente ama. Cristo se entregou por nós na cruz, a cruz e a Eucaristia é uma coisa só. Enquanto nós estávamos crucificando Jesus, Ele estava nos amando. Enquanto a gente estava derramando o sangue dele, Ele com esse sangue escrevia a mais bela declaração de amor por nós. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego todo o meu ser. Eu quero ser uma coisa só contigo. Hoje essas crianças, esses jovens, vão experimentar isso pela primeira vez. Receber como sacramento, como alimento a Eucaristia e receber aquilo que não pode se ver, o Cristo, que abraça cada um deles e diz, eu e você, a partir de hoje, somos um só, somos uma só coisa, a minha vida e a tua vida são uma só vida, o meu coração, o teu coração são um só coração. E como no meu coração só tem amor, então a partir de hoje a tua vida vai ser só amor e o teu coração vai ser só amor. Vamos pedir por eles para que essa Eucaristia seja a primeira de muitas e que ela dê muito fruto, fruto de amor, fruto de vida eterna,
fruto de graça na vida dessas crianças e na vida desses jovens.